Neste vídeo eu vou te mostrar as estratégias que eu utilizo no atendimento dos meus clientes para emagrecimento, para que eles emagreçam de forma definitiva e parem com aquele efeito sanfona, engorda, emagrece. Se esse é o seu caso, se você tem clientes que estão passando por isso, ou mesmo você está passando por um processo de emagrecimento e quer entender melhor como proceder aí até que você atinja o seu objetivo, essa aula é para você. Bom, então primeira coisa, nós temos que entender que estar acima do peso, ter sobrepeso ou ter obesidade é um sintoma. Ok? Não é a causa. Muitas pessoas buscam estratégias para eliminar peso, eliminar massa gorda. Talvez uma academia, ou talvez tomar aqueles shakes prontos, ou enfim, entrar numa dieta, alguma coisa assim. Vai perder peso, vai conseguir eliminar peso, porém, rapidamente volta a engordar. Se você parar para pensar, talvez você conheça alguém que já tenha feito cirurgia bariátrica, redução do estômago ou obstrução do estômago, e eliminou muito peso e logo depois voltou a engordar. Analise, veja se essa pessoa, se ela fez terapia junto com o processo de emagrecimento, se após fazer a cirurgia bariátrica, ela continuou ali fazendo terapia e trabalhando a causa que fazia com que ela ganhasse muito peso. Então, quando se entende que estar acima do peso é sintoma, aí sim você passa a pensar em como é que vai tratar esse sintoma. No caso, para tratar sintoma, nós sempre temos que identificar a causa, porque trabalhando a causa, todos os outros sintomas vão desaparecer. Eu vou falar da minha experiência profissional, da minha experiência em atendimento clínico. A maior parte das pessoas que me procuravam para emagrecimento vinham junto com algum tipo de transtorno, normalmente um transtorno de ansiedade, que fazia com que essa pessoa comesse em excesso. Então, comer em excesso também é um sintoma, ou comer muito doce, comer muito chocolate, comer muito brigadeiro, comer várias vezes fora de hora. Isso também é um sintoma. Então, temos que entender por que as pessoas comem em excesso ou por que as pessoas, de repente, gostam tanto de doce. Os alimentos, principalmente os mais calóricos, os mais saborosos, como é um caso de um brigadeiro ou de um chocolate, eles liberam uma série de substâncias no organismo. Por exemplo, no chocolate ou nos alimentos que contêm o chocolate, mais especificamente os alimentos que contêm cacau. O cacau, ele aumenta a produção de serotonina no nosso organismo, que é uma substância que nos fala que está tudo bem. Além disso, o comer chocolate, ou comer brigadeiro, ou comer outras coisas saborosas, ativam outras substâncias no nosso organismo, provocam a liberação de outras substâncias no nosso organismo, como, por exemplo, a endorfina, a dopamina, e essas substâncias dentro do nosso organismo, todas elas comunicam que está tudo bem. E aí, se é o caso, por exemplo, de uma pessoa ansiosa, que tem um excesso de uma substância chamada cortisona no organismo, que é o hormônio do estresse, quando ele se alimenta com essas coisas saborosas e tem a liberação de todas essas substâncias, a pessoa se sente mais calma. Então, de uma forma inconsciente, ela acaba fazendo uma terapia dentro da comida, porque quando come, ela acaba se sentindo mais calma, mais tranquila. Mas não só o transtorno de ansiedade pode ser o causador. Uma depressão, por exemplo, pode fazer com que a pessoa ganhe peso, comece a comer em excesso também. Eu tive um caso de uma moça que eu atendi, que na infância ela sofreu um abuso sexual. E a forma que a mente dela e que o corpo dela entendeu de se proteger dos homens era mantê-la acima do peso. E ela já tinha tentado emagrecer de diversas outras maneiras sem nenhum resultado, porque ficava exatamente no efeito sanfona, faltava fazer a terapia. Quando ela identificou que aquilo era a causa e que ela entendeu dentro do processo dela que ela estava dessa forma se defendendo dos homens, ela começou a emagrecer, trabalhou aquele abuso sexual, fez todo o trabalho de ressignificação daquele acontecimento e de outros acontecimentos, claro, da vida dela, resolveu o problema, emagreceu, depois disso casou e já teve até filha, mostrando
e mantendo o peso, claro, vendo que a transformação para a vida dela foi sustentável. Ela conseguiu transformar outras partes da vida dela quando ela veio, de princípio, buscar o tratamento de um sintoma que era o estar acima do peso. Então eu espero que tenha ficado muito claro para você isso, que só tirar o alimento da pessoa, existem algumas estratégias, algumas elas vão dar resultados, porém uma forma vai ser sustentável e a outra não. Sempre que você ficar brigando com a balança, ou seja, você está tentando trabalhar somente o físico, você está tentando eliminar peso, eliminar massa gorda para diminuir o seu peso. Isso é uma forma que você vai conseguir baixar o seu peso, porém não será sustentável. A outra forma é, sim, fazer a parte da briga da balança, controlar toda a alimentação, criar metas de peso e entrar com uma terapia que vai identificar a causa do seu problema e vai entrar com tratamento. Então eu quero te passar agora como eu trabalho, quais são os procedimentos que eu faço com o meu cliente para que ele consiga realmente ter uma transformação sustentável e emagrecer de forma definitiva, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou entender do meu cliente, eu vou fazer uma anamnese com ele, vou entender, fazer um diagnóstico e fazer a identificação da causa, do que causa o transtorno do meu cliente ou que causa o excesso de peso no meu cliente, tá? Isso é terapia que tem que fazer. Então, identificando essa causa, eu posso definir um tratamento. Mas antes de iniciar logo o tratamento da causa, eu vou tomar algumas ações imediatas para que o meu cliente reduza o seu apetite e passe a se alimentar de forma correta. Então, a primeira delas vai ser uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Essa reeducação alimentar, eu faço uma sessão com o cliente e peço para que ele procure um especialista, ok? Eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com a psique, eu não trabalho com alimentação. Então eu peço que o meu cliente busque um nutricionista ou um nutrólogo, que vai poder passar o cardápio adequado de alimentos saudáveis para esse meu cliente, ok? Ou, no seu caso, para você. Você busca um nutrólogo ou nutricionista que vai passar uma alimentação balanceada e correta para que você elimine peso de forma saudável, ok? Quando o meu cliente vem, eu preparo uma reeducação alimentar. Ele já me traz essa informação. E aí eu faço uma indução ao transe e tem todo um roteiro ali de reeducação alimentar para que ele passe a ter novos hábitos. Por exemplo, ele vai colocar uma lista lá de alimentos saudáveis. A partir de hoje, os meus alimentos preferidos são arroz, feijão, brócolis, alface, tomate. Ele vai colocando uma lista dentro dessa reeducação alimentar que vai ser feita em transe de todos esses alimentos saudáveis. Ele define qual vai ser a bebida favorita dele e a melhor bebida para qualquer pessoa é água, sempre água. Então, principalmente no processo de emagrecimento, se conseguir eliminar todo e qualquer tipo de bebida e ficar apenas com a água, é a melhor coisa que você pode fazer, ok? E também eliminar tudo que tem de industrializado na sua refeição já vai te ajudar bastante. E vai definir atividade física. Lembrando que se a pessoa é sedentária, nunca praticou atividade física, está com um excesso de peso, ela está forçando as articulações, está forçando a musculatura, então não é qualquer exercício físico que pode se fazer. Não adianta a pessoa estar há 30 anos parado, com 50 quilos a mais do que deveria estar, do peso ideal, e resolve sair correndo. Com certeza essa pessoa vai ter outros tipos de lesões, como joelhos, articulações, enfim. Então o ideal também é que o médico oriente essa pessoa a qual tipo de atividade física ela pode fazer. E eu pego todas essas informações e coloco dentro de uma indução e gravo essa sessão para que o meu cliente ouça todos os dias por pelo menos 21 dias, que é para começar a criar um novo hábito. Ou então ele vai ouvindo até que esse novo hábito alimentar, os novos hábitos de vida estejam consistentes
frequente na vida dele, ok? Mas no mínimo ouvir todos os dias por 21 dias. Então ele vai colocar lá um fone ou vai ficar num lugar bem tranquilo, como no quarto, um lugar bem seguro, porque através do áudio ele vai entrar em transe e vai fazer todo o procedimento da casa dele, ok? Isso vai sendo feito junto com o processo de terapia que é semanal, uma sessão por semana. Então a primeira estratégia é entrar já com a reeducação alimentar. A segunda estratégia que eu utilizo é a implantação do balão intragástrico. Balão intragástrico hipnótico, que é apenas uma sugestão, não colocamos nada físico dentro do estômago do cliente. E funciona exatamente como esse balão intragástrico convencional. Ele vai obstruir 65% da capacidade total do estômago do cliente. Isso é uma obstrução criada pela mente do cliente. O cliente tem consciência de que não tem absolutamente nada dentro do estômago dele. Porém, a redução do apetite é imediata. Normalmente os clientes eles vão se servir o quanto eles se serviriam normalmente. E aí a hora que começa a comer, não consegue comer nem metade do prato por conta dessa redução. Eu preciso que essa redução, essa sugestão da redução do balão intragástrico, né, que acaba reduzindo a capacidade do estômago, eu preciso que ela dure por pelo menos 30 dias, que é quando começa a acontecer a retração natural do estômago. Quanto menos a gente come, o nosso estômago vai se retraindo. Quanto mais a gente come, mais ele expande. Então, uma pessoa que está com sobrepeso tem um estômago muito grande e essa redução do estômago natural tem que acontecer, porque aí o apetite dela vai diminuir de verdade, ok? Então, segunda estratégia, balão intragástrico. A terceira estratégia que eu utilizo é técnica de aversão. Lá no começo do vídeo eu te dei os exemplos do brigadeiro, eu te dei o exemplo do chocolate, enfim. Se o cliente sabe que ele come aquilo em excesso e realmente ele sente muita vontade de comer aquilo e ele está disposto a deixar de comer o chocolate, o brigadeiro ou aquilo que ele se propõe, o pão, a massa, enfim, eu coloco uma técnica, aplico uma técnica de aversão onde o cliente não consegue chegar perto daquilo. Por exemplo, o chocolate, ele não vai conseguir comer o chocolate e nem nenhum outro alimento que tenha chocolate. E isso ajuda bastante no processo de emagrecimento, porque logo de cara ele vai eliminar aquilo que ele come em excesso. O que temos que tomar muito cuidado é para ele não substituir o chocolate ou o brigadeiro por outro tipo de doce. Não adianta nada. Tirou chocolate e brigadeiro e ele passa a comer muita paçoca. Então, isso tem que ser monitorado junto na terapia e na conversa com o cliente, ok? Então, técnica de aversão. E, finalmente, agora, a quarta estratégia é tratar a causa. Como eu disse, a maior parte das pessoas que me procuram para passar pelo processo de emagrecimento, essas pessoas elas apresentam um transtorno emocional. Pode ser um transtorno alimentar, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser o transtorno da depressão. E aí acabam comendo em excesso como um sintoma, comendo em excesso. Então, o que eu faço? Identificando a causa, tendo um diagnóstico e algumas das vezes nós temos que encaminhar os clientes para o psiquiatra, ok? Isso é extremamente importante, porque a terapia vai trabalhar a parte cognitiva, a parte dos pensamentos, a parte das crenças, a parte emocional do cliente. E o psiquiatra vai entrar com medicação em alguns casos e quem define se existe a necessidade do uso ou não de medicação é sempre o psiquiatra e quem dá alta da medicação também é sempre o psiquiatra, o terapeuta nunca faz isso. Tendo a necessidade, o psiquiatra vai receitar uma medicação para que aconteça um equilíbrio da parte química do cérebro. Isso faz com que você ou o seu cliente se sinta melhor muito mais rápido. Normalmente, num período de 30 dias, a medicação começa a fazer efeito, regula a química aí do organismo. Por exemplo, se tiver um excesso de cortisol no organismo, quando começa a ingerir, a fazer o consumo da medicação, o tratamento com a medicação, a tendência é que a quantidade do cortisol, os níveis de cortisol reduzam e tem um aumento, por exemplo, da serotonina. Então, a pessoa passa a se sentir mais calma, mais tranquila e não tem
aquela necessidade de comer, ou então, que muitos confundem, a vontade de comer com fome, ok? Eu sinto vontade às vezes de comer, se eu estou ansioso, eu sinto vontade de comer porque eu sei que vou ter a liberação de boas substâncias no meu organismo. Então, com esse vídeo, eu queria te mostrar que não adianta atacar só por um lado. Você precisa sim conseguir identificar a causa, fazer o tratamento da causa e com outras ações e cuidando para que a pessoa deixe de comer algo ou que passe a se alimentar da forma correta, passe a praticar atividade física, enfim, passe a ter uma vida mais regrada para que seja saudável, enquanto na terapia ela trata o que causava essa fome em excesso ou essa vontade de comer, além dos outros sintomas. E aí a pessoa emagrece e consegue atingir o seu objetivo de forma sustentável. E além disso, ela passa a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, porque resolveu muita coisa que incomodava na terapia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva aqui no canal do YouTube e receba as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.